Bom, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Espero que esse vídeo vos encontre bem. Hoje a gente vai abordar aqui o tema do candomblé, a gente vai abordar alguns aspectos da história do candomblé, como cultura, história, algumas contribuições que ele trouxe para o Brasil. E, bom, o nosso objetivo hoje é mostrar mais as origens, os fundamentos, e principalmente a importância cultural do candomblé aqui dentro do Brasil, e entendendo essa religião como um patrimônio imaterial e como uma ferramenta de educação antirracista. Deixa eu passar para o próximo slide. Opa. Bom, para o contexto histórico. O candomblé basicamente chega no Brasil, né, como uma herança viva dos diferentes povos africanos, né, como, por exemplo, os Yorubás, povo Banto, o Gegé. E durante esse período escravagista, essa religiosidade ela acabou virando um espaço de resistência, né, preservando a identidade, a cultura africana, mesmo diante de opressão, de perseguição, que a gente sabe que acontecia muito naquele período. E basicamente os terreiros foram fundamentais para manter vivas essas tradições e as memórias desse povo, né? Então, acabou se tornando um símbolo de resistência a essa opressão que o povo africano sofria quando chegou ao Brasil. Bom, o que é o candomblé de fato? O candomblé é uma religião de matriz africana, baseada na ancestralidade, né, na relação com a natureza e na vida comunitária. E mais do que isso, ele é uma fé que integra o sagrado ao cotidiano, tentando integrar esses diversos aspectos que permeiam essa religião. E os ancestrais e os mais velhos têm um papel central, né? Assim como em algumas outras religiões que a gente pode encontrar de matriz africana, esses ancestrais, esses é, membros mais seniores do terreiro, eles têm um papel central, um papel até de liderança dentro da religião. E também a natureza é vista como sagrada e o terreiro funciona como um espaço de aprendizado, de convivência e de organização social. Bom, as nações do candomblé. O candomblé não é uma religião única e homogênea, né? Basicamente ele é dividido em diferentes nações, como Queto, Angola e GG. Cada uma dessas nações tem sua própria tradição, né? Então cultuam esses orixás de uma maneira ligeiramente diferente, né? Tentando imprimir aí as suas particularidades geográficas. Então, assim, cada um tem sua língua, seu ritual, sua forma de culto, e justamente porque eles integram alguns elementos aí que são inerentes à sua geografia, né? Ao lugar que, que eles estão inseridos lá dentro do continente africano. Basicamente, a nação Queta é ligada aos Yorubás e ela é a mais difundida. Angola também tem origem Banto, e a GG vem dos povos Eu e Fon, do antigo Daomé. E, bom, apesar dessas diferenças, né, todas preservam saberes africanos e também tem como característica principal o culto às divindades. Bom, falando um pouquinho dos orixás. Oh, caramba. Falando um pouquinho dos orixás, eles são forças da natureza que representam aspectos da vida do universo. Eles são intermediários entre os humanos e o Deus supremo deles, que é o Olorum. E cada orixá basicamente tem sua história, suas cores e seus símbolos. Por exemplo, o Oxum está ligado às águas doces, né? O Xangô à justiça, e o Yansan aos ventos. E eles organizam a dinâmica do mundo natural e também influenciam a personalidade das pessoas. Bom, falando então sobre os ritos e práticas. Bom, no candomblé, os rituais eles celebram a vida, né, a ancestralidade e a relação com a natureza. O terreiro é um centro dessa vivência. A hierarquia religiosa é guiada pelo pai ou mãe de santo. A música e a dança, especialmente com o uso dos atabaques, que são uma espécie de tambor, são uma forma de comunicação com os orixás, né? E também de invocação dessas entidades. E a gente tem também a presença de oferendas, né, chamados ebós,
e são feitos como forma de agradecimento e equilíbrio. Agora eu passo a palavra para o Guilherme. Eu vou falar um pouquinho agora das contribuições culturais que o candomblé tiveram, né, para o Brasil, né? Ele teve uma influência bem grande, tanto na culinária, quanto, né, nos pratos como o acarajé, o vatapá, o cururu, né? Não só na culinária, mas também na dança e na própria cultura mesmo brasileira, né? Muito se fala da influência, né, catolicista, mas o candomblé também, por ser uma religião brasileira, né, com matrizes africanas, mais brasileira, teve muitas influências, né? Não só na culinária, na dança, mas também no vocabulário, né? Tem muitas palavras de origem africana que a gente usa, né? Que vem aí do candomblé, né? E até mesmo festas populares, né? Que carregam um traço fortíssimo do sincretismo religioso, né? Dos terreiros aí, né? Então, temos a gastronomia, temos a música, a dança, né? Temos também a língua portuguesa e festas populares aí que ajudaram a fomentar, né? Essa, esse sincretismo aí trazido do candomblé. Aí, passando para o próximo aqui, contudo, né? Por ser uma religião de origem africana, nós temos um racismo religioso muito grande com o candomblé. Muitas pessoas às vezes têm que fingir que não são do candomblé ou às vezes preferem não falar para não sofrer uma repressão, né? Então, a definição ali, né, intolerância e violência contra a religião de matriz africana, né? Manifestação os ataques ao terreiros, né, agressões, discriminação, né, a consequência, né, é na negação dos direitos e a invisibilidade, né. Muito assim, a gente vê que os terreiros geralmente são casas, assim, mas não tão vistas, né, não tão bem divulgadas, né, como, por exemplo, uma igreja ou um templo religioso catolicista né. E aí o combate, né, vem com uma ideia de garantir a laicidade do Estado e a liberdade do culto. E aí temos aqui, né, no próximo slide, né, o ERR e o antirracismo, né, o papel da educação, né. A educação ali ela tem como objetivo, né, como temas transversais, trazer esse sincretismo religioso que nós temos no Brasil, né, essas múltiplas religiões que existem no Brasil e trazendo a escola como uma forma de educar, de entender que as religiões todas devem ser respeitadas, né? Você não precisa acreditar para você respeitar e conhecer, né? Então aqui temos a lei, né, 10.6339/03, né, que traz a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, né? E a valorização, né, de reconhecer o candomblé como patrimônio nacional. E também quebrar o estereótipo, né? A gente aprende social candomblé, umbanda também como macumba, né? Como coisas ruins, né? E na verdade não, né? Então a quebra do estereótipo de justificar essas visões preconceituosas que impedem que essas religiões, elas, né, vamos dizer, progridam, né? Aí temos aqui também prática antirracista, né? Educação como ferramenta essencial para o respeito. E aí nós propusemos aqui alguma atividade pedagógica no próximo slide, né? Promovendo a reflexão. Então, a proposta, né, uma roda de conversa sobre a laicidade e respeito religioso, pensando se realmente existe isso no Brasil, né? Desenvolvimento e produção artística inspirada em orixás e seus elementos da natureza, né? Como o Lucas falou, né, os orixás são os seres ali, né, que eles cultuam, né? O objetivo aqui, promover a reflexão e valorização da diversidade cultural. Aí pode passar, por favor. E aí a ideia aqui, né, é produzir um material, né, um livro, né, com uma ilustração dos orixás e trazendo de uma forma lúdica, informativa, né, para quebrar justamente esse preconceito, né, pensando que os orixás são, né, coisas ruins, seres do ruins, na verdade não, né, eles têm muito a ver com a natureza, né, com o bem, né, e assim, é uma coisa que é bem interessante a gente aprender, né, então a gente pensou em trazer esse livro de uma forma bem didática ali.
E aqui são nossas referências, né? Os autores, né? Mundanga, Clerilê, Carneiro e Sueli, Santos, né? Josélio de Teles. Né? Também tivemos aí a LDB, né? Como nossa inspiração, né? E documentos de diretriz nacional, né? E objetivos de garantir a precisão e o compromisso antirracista no trabalho. Então, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado